Olá pessoal, sou Jacques Reolon, sócio fundador da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. Vamos falar um pouquinho de organizações sociais e lei de responsabilidade fiscal. Um assunto recente aí que está em tona nos tribunais. O que são organizações sociais? São entidades sem fins lucrativos que executam atividades previstas na Lei 9637 de 98, como educação, saúde, incentivo à tecnologia, cultura. Essas atividades, essas entidades sem fins lucrativos, após serem qualificadas, elas vão executar em parceria com o Estado. Por que em parceria com o Estado? Porque elas estão submetidas a um regime mais flexível que o regime de direito público. Então, elas imprimem mais eficiência à gestão dessas atividades. Essas entidades são dotadas de uma certa flexibilidade. Por exemplo, elas não precisam realizar concurso público. Elas fazem um processo seletivo que tem que estar atrelado aos princípios da impessoalidade e da moralidade e fazem a contratação do seu pessoal. Elas não precisam fazer licitação. Elas possuem um regulamento próprio de compras e contratações e fazem assim as suas compras por intermédio desse regulamento próprio. Essas entidades, elas são submetidas ao controle dos tribunais de contas, do Ministério Público, mas têm essas flexibilizações que lhe permitem ser mais eficientes que o Estado. Uma dúvida muito corrente é: o custo, a despesa com o pessoal na execução dos contratos de gestão deve ser computado para fins dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal? O Tribunal de Contas da União, há 5 dias atrás, dirimiu essa questão por meio de um acórdão plenário que foi de um processo relatado pelo ministro Bruno Dantas. Aliás, uma decisão irreparável, e o plenário do tribunal, por ter anuído com o voto do relator, merece todos os nossos elogios. Como que se discutiu essa questão? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 18, ela inclui o que deve ser computado como gasto de pessoal para limitar as despesas do ente público com pessoal. Então, o que ela considera? Deve-se computar as despesas com ativos, inativos e pensionistas, as despesas com salários, remunerações, gratificações, estipêndios, soldos. Deve-se computar as despesas com servidores públicos civis, servidores públicos militares. Deve-se computar as despesas de estatutários com seletistas. Vejam que a lei não se refere a despesas com contratos objetos de publicização, como são os contratos de gestão. Aí temos que ir para o parágrafo 1º do artigo 18. Esse parágrafo 1º coloca que os contratos de terceirização devem ser utilizados no cômputo das despesas com pessoal quando destinados à substituição de servidores, estatutários ou seletistas. Aí vem a dúvida: um contrato de gestão de uma organização social é um contrato de terceirização e ele substitui servidores? O entendimento dominante é que não. Os contratos de gestão somente devem ser utilizados para o cômputo da despesa de pessoal quando, efetivamente, a mão de obra alocada no contrato de gestão vier a substituir servidor. Se essa mão de obra alocada nos contratos de gestão não tiver como finalidade a substituição de servidores, não deve ser computada. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em conta essa dúvida que hoje é dominante na doutrina e na jurisprudência, se o contrato de gestão é em si um contrato de terceirização, ela possui uma espécie de uma omissão legal. Então não há regulamentação ainda objetiva sobre se os contratos de gestão devem ou não ser computados como despesa de pessoal.
Um outro gasto como pessoal que deve ser computado é aquele previsto hoje na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no artigo 105. São as despesas com contratação temporária para atender interesse público. Então vejam só, as duas despesas com pessoal hoje que devem ser computadas são os contratos de terceirização que são utilizados para substituir servidores ou as contratações temporárias para atender o interesse público. E o contrato de gestão em si não se adequa em nenhuma dessas situações. Então decidiu o Tribunal de Contas da União que remeteria o acórdão para o Congresso Nacional para que analisasse a situação e, se fosse o caso, legislasse sobre a matéria. Então, em resumo, deve-se computar os contratos de gestão como despesa de pessoal apenas se, e somente se, a mão de obra alocada no contrato for para substituir servidor estatutário ou seletista. Essa é a conclusão do acórdão que remeteu para a legislação para dirimir a questão. Obrigado a todos e até a próxima.